Faça-se a luz. Terceira parte. Então, uma parte de Emmanuel, constituindo o Faça-se a luz, tornou-se para a criação o ponto de saída e permanente corrente de vida, o núcleo em cuja volta pôde formar-se toda a criação. Primeiro, a região do espiritual primordial como criação básica, para a qual Emmanuel formou a ponte. Com isso, ele tornou-se o Filho extragênito de Deus, em cuja irradiação pôde surgir o mundo espiritual primordial para tornar-se autoconsciente. Portanto, o Filho, em cuja irradiação se desenvolveu a humanidade, donde tem origem a denominação o Filho do Homem. Aquele Filho que se encontra imediatamente acima dos espíritos humanos, porque esses, somente através dele, puderam se desenvolver para a tomada de consciência. Por ocasião do mistério da separação e da emissão de uma parte de Emmanuel, esta permaneceu no supremo templo do Graal da região divina, por efeito da lei, como rei do Santo Graal, de acordo com sua origem. Abriu o portal para fora e estabeleceu dessa forma a ponte de passagem para o espiritual. Ele, pessoalmente, não se encontrava fora do limite. Somente as suas irradiações passaram desse limite para fora, para o espaço, até então ainda sem luz. Assim surgiu no espiritual primordial Parsifal, vindo de Emmanuel através de uma ligação, ou dito melhor, através de uma irradiação indestrutível em ligação permanente com Emmanuel. Dessa maneira, pode o ser humano imaginar essa união. São dois, mas na atuação um só. A parte de Emmanuel na parte divina do Supremo Templo do Graal, no mais extremo limite da região divina, encontrando-se ainda dentro desta e formando apenas a ponte, que permanece acessível ao espiritual primordial por seu intermédio. Sim, através dele próprio. E Parsifal na parte espiritual primordial do Supremo Templo do Graal, que se originou com a tomada de consciência do espiritual e com a formação concomitante de todas as paisagens e construções. Ambas as pessoas inseparavelmente ligadas uma à outra, atuando como uma só, sendo, portanto, também uma só. Parsifal acha-se ligado por uma faixa de irradiação com Emmanuel e simultaneamente também por uma faixa de irradiação com Elizabeth, a rainha da feminilidade no divino, como mãe, e forma assim, através da ligação das irradiações, a eterna ancoragem. Elizabeth deu das irradiações do seu manto o primeiro invólucro para o núcleo de irradiação inenteal de Parsifal. A criação posterior pôde então surgir da atuação dos espíritos primordiais primordialmente criados. O processo é descendente e sempre uma contínua repetição, mesmo que enfraquecida, da criação primordial, que se realiza conforme as leis correspondentes, pelo que, com a respectiva transformação das leis, naturalmente se modifica correspondentemente também a espécie dos acontecimentos. Para a criação posterior, não existia mais nenhuma ligação direta com Emmanuel,
uma vez que ela se desenvolveu somente como consequência da criação primordial, em decorrência da vontade dos espíritos primordiais. Esse fenômeno, porém, baseou-se igualmente apenas no amor ao espiritual, o qual, permanecendo inconsciente no reino espiritual primordial, desenvolveu o mesmo impulso para a tomada de consciência, como antes acontecera com o espiritual primordial na região divina. Só que a força do espiritual não era suficiente para que se formasse logo conscientemente na criação posterior, como o conseguiu o espiritual primordial mais poderoso. Na criação posterior, o último sedimento do espiritual tinha que se desenvolver só vagarosamente, sob a influência dos espíritos primordiais primordialmente criados, por não ser tão rico de conteúdo como o espiritual primordial. Visto que a criação posterior fora obscurecida pelos seres humanos, que se desenvolviam vagarosamente, e pela respectiva queda decorrente do cultivo unilateral do raciocínio, era necessário intervir. A fim de tornar a endireitar auxiliadoramente tudo quanto a humanidade deformou erroneamente, Parsifal foi ligado com a matéria grosseira em Abdrushim. Abdrushim foi, portanto, Parsifal, devido à ligação da irradiação imediata conduzida mais além, e cuja execução custou grandes preparativos e esforços. Com a sua permanência na Terra, pôde ser conferida novamente à criação posterior correspondente força da luz, para esclarecimento, fortalecimento e auxílio a todo o espiritual, e, através deste, para toda a criação posterior. A humanidade da criação posterior, porém, opôs-se obstinadamente e não aceitou isso devido à sua presunção, porque não se importou com as leis da criação, preferindo ficar com suas próprias asserções. Também não deu atenção à missão do Filho de Deus, que devia trazer-lhe ajuda antes do juízo final. O juízo final é em si um processo natural e a consequência da formação de uma linha reta com a luz, que se realizou com a peregrinação de Parsifal através das partes do universo. A Terra foi, nesse caminho, o ponto decisivo como limite extremo da matéria grosseira, porque, através da espécie espiritual de poucos seres humanos, ainda ofereceu um ancoradouro para isso, e por essa razão pode ser salva conjuntamente como último planeta, muito embora já pertença ao reino das trevas. Aquilo que jaz ainda mais abaixo do que a Terra, portanto mais envolto pelas trevas, será abandonado à decomposição, a que serão submetidas todas as trevas com tudo aquilo que elas mantêm agarrado. A Terra ficou sendo, por conseguinte, o último baluarte da luz em terreno inimigo. Por isso se encontra ancorado aqui também o ponto final da luz. Quanto mais esticada ficar dia a dia a linha direta da Trindade da atuação da luz, Immanuel, Parsifal, Abdrushim, tanto mais perceptível e visível se tornará o efeito da força da vontade divina, a qual estabelece a ordem e endireita novamente à força
tudo o que a humanidade entortou, isto é, até onde se deixar endireitar. Aquilo que não se deixar endireitar terá de quebrar. A força da luz jamais admite um meio termo. Somente na tensão direta dessa linha da luz, o mundo estremecerá com a força divina, e a humanidade reconhecerá então Emmanuel em Abdrushim. Assim é a evolução em toda a sua simplicidade. Por amor, fora satisfeito a todas as criaturas o anseio para o vivenciar consciente, anseio esse que as impulsionava. Por amor àqueles, porém, que querem a felicidade e a paz, na observação das leis naturais desta criação, será então aniquilado tudo o que perturba a paz, por ter se mostrado indigno de poder ser autoconsciente. Nisso reside o juízo final, temido com toda a razão, a grande transformação do universo. O espírito humano não tem nenhum direito de indagar o porquê da criação, pois é uma exigência dirigida a Deus. Exigência essa que ele não tem o direito de fazer, já que ele próprio se fechou, com o pecado original voluntário, a toda a sabedoria e a possibilidade de maiores reconhecimentos. Eu dei, porém, explicação a fim de desfazer as absurdas imaginações dos seres humanos de raciocínio, para que os espíritos humanos que anseiam sinceramente pela verdade e estejam dispostos a recebê-la com humildade, não se deixem transviar por tão criminosa e blasfemadora presunção no momento de todas as decisões finais, para o ser ou não ser de cada criatura. Para aquele que procura realmente o saber a respeito disso, muito dará, pois vós todos não podereis viver de outra maneira do que na lei viva. Se sois capazes de compreender isso, é assunto vosso, pois nisso não vos posso ajudar. A humanidade perguntou, pediu, e eu respondi sobre coisas que estão muito além da capacidade de compreensão do espírito humano, que se realizam em distâncias imensas, girando nas órbitas férreas da justiça e da perfeição divina. Com humildade, incline-se a criatura humana.